começar pelo Sr. Professor Jorge Morrinha. A palavra é sua. Muito obrigada pela vossa presença e por participarem nesta iniciativa. Muito bom dia, boa tarde. Estamos na charneira entre o bom dia e boa tarde. É com muita satisfação que estamos aqui na Universidade Aberta para participar em mais uma sessão destes encontros, destas conversas temáticas e globais. Trazemos um tema que é importante na medida em que tem uma relevância histórica para além da relevância atual ligada às questões do território, da ecologia, que é o tema das termas, das estâncias termais, e valorizado pela investigação que a professora Luciana está a fazer neste momento, aqui em Portugal, sob minha supervisão, na medida em que há uma relação entre Poços de Caldas e Caldas da Rainha. Não só porque ambas as cidades são geminadas ou irmanadas, como se diz no Brasil, mas porque, efetivamente, em termos urbanísticos, refletem um conceito que estava em voga, enfim, desde o século XIX e que, no período de estudo que vai de 1915 a 1927, que é o foco temporal desta investigação, tem elementos comuns e, portanto, que provavelmente pode potenciar resultados muito interessantes, não só para as duas realidades urbanas, como também para o universo das cidades termais. Eu apenas queria dar aqui um contexto geral sobre a temática, e é uma temática que se presta muito em termos uma análise do tempo e do espaço. Ou seja, o tempo do termalismo pode ser marcado desde logo pelo tempo em que a água circula e que emerge passados muitos anos. Nós temos dados de que a idade da água pode atingir milhares de anos, ou seja, desde que ela chove num determinado ponto do território até a sua emergência natural ou captada por furo artesiano junto, enfim, à estância na qual as pessoas têm o usufruto dessa mesma água. Portanto, é uma água que, nesse seu percurso, sejam passando por rochas calcárias ou rochas graníticas, vai tomando uma temperatura e umas características físico-químicas que permitem que no usufruto dos corpos tenham esse benefício para a saúde. Portanto, é o tempo da água mineral natural que existe e que permite que tenha essas características físico-químicas adequadas ao benefício da saúde. Mas também temos um outro tempo, o tempo do usufruto na estância termal por parte do aquista. Até há umas décadas atrás era habitual que a prescrição médica se fizesse para 14 ou 21 dias. É o tempo determinado do ponto de vista científico, médico, para que o aquista, com esse tempo de estada numa estância termal, consiga ter os benefícios adequados para a melhoria, a terapia e, por vezes, a cura relativamente aos seus padecimentos. Mas para que o aquista
tenha esse tempo de recolhimento, não é? Nesse microcosmo termal, tem que haver exatamente este microcosmo. Este microcosmo termal é constituído por que elementos? Desde logo, um ou mais balneários, que é o elemento central, mas também equipamentos auxiliares, equipamentos, por exemplo, pavilhões de nascente, bovetes, que permitem a ingestão da água. Portanto, isto são elementos que, sobretudo, vêm do século XVIII, na Alemanha, depois com um grande desenvolvimento noutros países europeus durante o século XIX. Em Portugal, com um registro empreendedor, desde logo, a partir de finais do século XIX, a regulamentação, a legislação e a regulamentação são, respectivamente, 1892 e 1894, e é a partir daí que a maior parte dos investimentos nas diferentes estâncias termais, onde existe a água mineral natural, ou seja, a água não é deslocalizável, portanto, só existe onde ela emerge ou é captada. Portanto, as estâncias termais existem em determinados territórios, em determinadas geografias, porque é lá que existe a água mineral natural. Portanto, eu estava a falar dos elementos constituintes e induzidos pela atividade termal, o balneário, os pavilhões de nascente, embora algumas vezes as bovetes, portanto, os elementos que propiciam a ingestão da água através de doses medicamente prescritas também existem dentro de balneários, mas muitos deles existem fora do balneário. E depois há uma componente cultural, componente de lazer associada à terapia pelas águas. E essa componente de lazer, de convivialidade, de passeio, também faz parte da terapia. E isso desde o século XVIII, que os tratados médicos de hidrologia médica definiram isso como importante para a terapia global do aquista. E temos os passeios, os parques, os casinos ou clubes de recreio e, naturalmente, uma componente que é essencial, que é o alojamento. Podem ser hotéis, podem ser pensões, mas muitas das vezes as estâncias termais têm estes elementos reunidos num microcosmo. E nós, em Portugal, temos uma singularidade. Não há nenhum outro país no mundo que tenha os seus parques termais, os seus microcosmos termais delimitados ou por muro ou por gradeamento. Nós na Alemanha não temos isso, não temos essa delimitação física e, portanto, os elementos têm uma fruição urbanística com o resto da estância, ou da vila, ou da cidade. Em França também, na Itália também, mas em Portugal nós temos casos que foram pensados, construídos e ainda existem, devidamente delimitados fisicamente. Isso é uma singularidade portuguesa. Os parques das Pedras Salgadas, do Vidago, entre os rios, o próprio Estoril, quando foi pensado como projeto turístico internacional em que a componente termal era importante, inicialmente também era delimitado. Depois deixou de ser e nós conhecemos o Estoril sem essa delimitação e, portanto, também essa relação com o resto da localidade se faz de uma forma fluida e sem essa delimitação dos elementos principais ligados ao projeto. Curiosamente, por falar em Estoril, é um dos poucos casos em que o balneário não é o elemento central do projeto. Este projeto nasce em 1914 e apenas é, enfim, construído nas 2 décadas seguintes. De qualquer modo, o elemento central é o casino.
porque havia efetivamente uma importância dada pelo investidor para que o jogo fosse um elemento central para o desenvolvimento desta estância termal. Portanto, em jeito de conclusão, os elementos essenciais de um parque termal, de um microcosmo termal, de uma estância ou de uma cidade termal, são os mesmos desde há muitos anos. Desde há 3 séculos, enfim, em termos da escala europeia, e mantêm-se até à atualidade. Obviamente que, em termos de arquitetura termal, o desenho tem sido ligeiramente mudado, nomeadamente há 100 anos era comum que as alas fossem separadas entre a ala masculina e a ala feminina, e neste momento temos edifícios termais que portanto, têm uma mistura de sexos e, portanto, não fazem essa distinção. Mesmo para concluir, é importante referir que Portugal, apesar de ter tido um desenvolvimento do termalismo a partir do século XIX e com uma pujança mais evidente nas 2 primeiras décadas do século XX, teve um marco essencial para a história do termalismo a nível mundial. E muitas das vezes a historiografia internacional não faz referência a esse marco que é, enfim, fundamental não só para Portugal como para o estudo do termalismo a nível mundial, que é a fundação do primeiro e mais antigo hospital termal do mundo, nas Caldas da Rainha, em 1485, graças à filantropia da rainha Dona Leonor, mulher do rei Dom João II, e que cria ali um grande hospital. E um grande hospital com uma característica própria, porque a terapia era através do usufruto das águas termais. E, portanto, esse marco é um marco importantíssimo, não só porque representa um avanço relativamente aos cuidados de saúde a nível hospitalar em Portugal. Ele é o maior hospital, agora retirando a componente termal, é o maior hospital moderno português, porque o Hospital Todos os Santos apenas é fundado alguns anos depois, e efetivamente consegue manter-se até à atualidade com este serviço assistencialista que foi, enfim, o motor, o propulsor da atitude da rainha Dona Leonor em fundar aquele grande hospital nas Caldas da Rainha. Teve uma refundação no século XVIII, através do interesse do rei Dom João V, que leva os melhores técnicos do país para reorganizar e reconstruir o hospital termal, os mesmos técnicos que, passados 5 anos, intervêm em Lisboa, porque o Hospital Termal das Caldas é refundado em 1750, precisamente o ano da morte de Dom João V, e 5 anos depois dá-se o terremoto em Lisboa, e é essa equipa, coordenada por Manuel da Maia e com Eugênio dos Santos, que teve uma experiência nas Caldas da Rainha e depois tem a grande experiência, enfim, urbanística e arquitetónica na capital. Enfim, e dou a palavra à minha colega para desenvolver o tema com base naquilo que é a investigação associada ao seu doutoramento. Então, bom dia, né, e boa tarde a todos. Para mim é uma honra poder estar podendo falar um pouco da minha pesquisa, né, dessa minha
trajetória do doutorado, né? Eu já estou desenvolvendo agora, entrando para o último ano, né, do meu doutoramento no Brasil, e tive essa grande oportunidade, junto aqui da Universidade Aberta, aqui em Portugal, de poder participar do desenvolvimento do meu trabalho, tendo essa oportunidade de vir a Portugal, né, com uma bolsa de estudos, né, que foi oferecida pela CAPES, que é o órgão, né, brasileiro que é responsável por, né, proporcionar essas bolsas de estudo aqui, fora do país. Então, para mim é uma honra estar aqui, podendo falar um pouco dessa minha trajetória, né, de estudos aqui, fazendo um diálogo, né, entre Brasil e Portugal, já que a minha tese, né, a minha pesquisa, ela partiu de um acordo assim como o professor falou, de geminação, né, de irmandade, onde Poços concedeu, através de uma lei em 2001, concedendo o título, né, de cidade irmã a Caldas da Rainha. Então, são diversas coisas que aconteceram que têm essas similaridades, essas particularidades e coisas em comum entre as duas instâncias. Então, o professor também, né, foi o mentor aí desse acordo de geminação em 2001. Ele também esteve lá em Poços de Caldas também, na altura desse acordo. Então, foi a partir, né, dessa proximidade, desse acordo de geminação, que a minha tese se inicia. E aí eu estou fazendo uma leitura, né, sobre, analisando esses elementos que fazem parte, né, desse microcosmo termal, né, que é um termo muito utilizado pelo professor também, que transforma partes da cidade a partir, né, dessas similaridades. Então, foi a partir desse acordo, né, que deu origem, né, à minha pesquisa. Então, como proposta, né, de objetivo geral da minha pesquisa, é realizar um estudo comparativo entre a configuração termal da cidade de Poços de Caldas no Brasil e Caldas da Rainha em Portugal. A hipótese da tese é que nas duas cidades, o desenvolvimento das instalações termais fomentou a discussão sobre o urbanismo e sobre a criação do que se entendia por cidades belas e salubres. As cidades termais foram laboratórios para o desenvolvimento do urbanismo como disciplina entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. A gente tem várias, a partir de pesquisas e dessa aproximação com diversos tipos de documentos que eu tive contato, né, lá no Brasil e aqui também, nos acervos em que eu tenho visitado e que eu tenho pesquisado, ações, né, uma das propostas da tese é analisar quais eram esses agentes que interviam nessas cidades, nessas instâncias termais. Então, quais eram os profissionais que estavam envolvidos com essas evoluções, né, com essas intervenções que aconteciam nas cidades termais, e de que forma que eles atuavam e em que período que atuaram. Então, há uma data, assim, um recorte de tempo, né, porque não dá para eu estudar, né, todo o percurso que Caldas da Rainha tem, porque como a data, né, de fundação da cidade é de 1485, o Brasil não tinha nem sido descoberto, né? Então, a gente nem... Poços tem uma trajetória, né, muito inferior. Esse ano vamos estar completando também 150 anos, né, da cidade, e a gente tem também um período que a gente estabeleceu de estudo, de recorte de tempo para essa pesquisa, entre 1915 e 1927, mais ou menos ali, mais ou menos uns 15 anos aí de intervalo, que são duas datas significativas para a cidade, que em 1915 é a data de elevação à categoria de cidade de Poços de Caldas, e 1927 a Caldas da Rainha, né? Foi posterior, mas tem aí percursos, né, diferentes. Como objetivos específicos da pesquisa, refletir sobre a formação do campo disciplinar do urbanismo no mundo e no Brasil entre o século XIX
e início do XX, e compreender a relação dos debates em definição da forma das duas cidades em questão, analisar os elementos urbanos que configuram as cidades termais e o seu papel no ordenamento do território, assim como o professor também falou, a gente tem elementos, né, tem edificações, tem coisas que acontecem nas duas cidades, nas duas instâncias, que vão modificando, né, o espaço físico e fazem parte dessa ambiência, e da parte do tratamento, da parte de todas as funções, né, que um tratamento termal deve cumprir, né, vamos dizer assim, comparar essas estruturas termais, os elementos, né, da forma urbana, utilizando como recorte espacial os estudos de caso, né, das duas cidades, e identificar os contributos provenientes do contexto europeu para a remodelação da estância balnear de Poços de Caldas, porque a gente teve um percurso de alguns gestores, né, lá de Poços de Caldas, que que eram médicos, né, tinham como formação básica como médicos, e em períodos distintos eles vieram à Europa ver o que estava sendo feito aqui, quais eram as práticas, os ambientes, as especificidades dos banhos, de como que essa ambiência se dava aqui, para aplicar isso no Brasil. Então, a gente tem o doutor Pedro Sanches, de Lemos, que foi um médico que, em 1902, ele veio à Europa, num período de 88 dias, visitando, né, inúmeras instâncias termais, para ver o que estava sendo feito aqui, para tentar reproduzir isso lá em Poços de Caldas. Depois, não há nenhum registro da vinda dele aqui a Caldas da Rainha, né? Mas ele foi um médico muito importante lá em Poços, que atuou, né, em diversas instâncias lá e tentou, né, fazer vários benefícios, né, para a cidade enquanto instância termal. Depois a gente tem o Dr. Mário Mourão, também, que foi um outro médico lá de Poços, que também atuou bastante, e ele passou 8 meses aqui em Paris, na França, e também, né, visitou diversas instâncias termais, aprimorou diversos conhecimentos para também aplicar isso lá no Brasil. E aí nós temos o Dr. Carlos Pinheiro Chagas, que em 1927, ele viajou aqui pelas instâncias termais também, durante 3 meses, visitando, né, para ver o que estava sendo feito aqui, como que as coisas estavam acontecendo, e ele foi o grande a pessoa que atuou mesmo em Poços e é o responsável pela organização, né, do que a gente tem construído lá hoje, né? Ele é chamado as grandes obras. Então, a configuração termal que a gente tem em Poços de Caldas hoje, ele foi o grande mentor, né? Na época ele foi prefeito, e aí no caso dele a gente tem um registro que ele veio a Caldas da Rainha, né? E fez, entre diversas instâncias, ele teve em Caldas da Rainha visitando para ver, né, o que estava sendo feito aqui e aplicar realmente lá no Brasil. Depois, no caso de Caldas da Rainha, né, aqui é só uma pequena parte, ainda estou, né, desenvolvendo agora após esse período, né, de 6 meses que eu passei aqui aprimorando, né, as minhas pesquisas, os meus levantamentos, toda a documentação primária e uma série de levantamentos que eu consegui fazer. Então, a gente está elencando também esses agentes, esses gestores que atuaram, né, em Caldas da Rainha, e um deles é o Rodrigo Maria Bercuó, que ele também teve uma atuação, né, na criação da configuração próxima do que nós temos hoje em Caldas da Rainha, junto com o Parque Dom Carlos I e com algumas instalações, né, que existem, né, em Caldas da Rainha. Ele foi o grande arquiteto, né, mentor da estância de Caldas da Rainha. A rainha Dona Leonor, né, que não podia faltar, que ela foi a grande idealizadora, né, do hospital termal e desses benefícios que ele
vem proporcionando, né, na época, aos menos favorecidos, né, desde 1485, que foi ela que foi a idealizadora para que esse hospital fosse construído, né, e atendesse, né, aos pobres, aos doentes, né. Então tem uma série de, ela, né, tem uma grande importância, né, para Caldas da Rainha. Então, na minha tese, né, então pretende-se realizar esse estudo comparativo dos agentes, né, que a gente chama de agentes, que são os profissionais, os administradores, os empreendedores, as pessoas que realmente atuaram, né, nas duas instâncias, dos meios, né, de que forma que isso se deu, através de planos, de projetos, de intervenções que foram realizadas, e nos elementos, o que realmente foi alterado, foi melhorado, foi diferenciado com esses projetos e com essas propostas. Então, no caso nas duas instâncias, a gente está levantando, né, quais foram essas transformações mais importantes que ocorreram. Então, como forma, né, de base para esse trabalho, né, eu fiz um levantamento de diversas fontes primárias. Aqui, no caso, esse Notas de Viagem é um livro muito interessante, que foi feito pelo Dr. Pedro Sanches. Nessa viagem dele à Europa dos 88 dias, ele foi escrevendo um relatório, então ele tem detalhadamente contando todas as instâncias que ele visitou, como é que era o banho, como é que era a água, todas as características que tinha na cidade. Então é muito interessante da gente ver isso, né, em 1902. Outra base também são jornais antigos, que também são fontes muito importantes, né, para desenvolver pesquisa. Aqui alguns outros historiadores de Poços, né, inclusive o Dr. Mário Mourão, que ele foi responsável por diversas publicações, né, na altura. Os relatórios de prefeitos, né, como o prefeito equivale aos presidentes de Câmara daqui de Portugal. Então, a gente tem uma série de relatórios, né, de ações desses gestores, que eu vou estar também usando, né, como base para trabalhar, e alguns outros livros também que são, né, obras importantes também para a nossa história, né, do termalismo e toda essa parte de crinoterapia, de hidrologia médica. Então, tem uma série de documentações, né, que eu estou utilizando, e as atas da Câmara, né, de Caldas da Rainha. Eu tive, nesse período que eu estou aqui, tive consultando isso, faz parte do acervo da Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha. Então, né, tudo manuscrito, eles têm todo o registro dessas atas, dessas ações, dessas atividades da Câmara de Caldas da Rainha. Então, nela a gente pode ir vendo, né, quem que estava atuando na cidade, o que estava acontecendo. Então, né, fiz esse levantamento das atas desse período que a gente estabeleceu, né, como recorte da pesquisa. E também, né, outros livros, inclusive o professor Jorge Mangorrinha tem diversas publicações, né, que tem me ajudado bastante a entender a história da cidade, a história do termalismo, a história de todo o percurso, né, termal de Caldas da Rainha. Então, aqui tem alguns dessas publicações do professor também, né, que tem me ajudado bastante. E aqui são algumas imagens, né, para vocês, né, poderem conhecer um pouco do que é esse microcosmo termal de Poços de Caldas e de Caldas da Rainha. Então, aqui é bem a praça central da cidade, né, que tem o hospital. No caso nosso, a gente não tem um hospital, a gente tem as termas Antônio Carlos, temos um hotel e temos um cassino. Então, aqui, né, esse recorte, o Palace Hotel, o Palace Cassino e a Termas Antônio Carlos, né, que faz parte desse núcleo, né, da cidade, é o núcleo original da cidade.
Aqui uma vista superior, né, com essa implantação, né, também temos um parque, é um pouco menor, né, do que o parque aqui de Caldas da Rainha, que Caldas da Rainha tem uma área de, né, de passeio ao ar livre, né, superior ao que a gente tem em Poços, mas não deixa de existir, de fazer parte também, porque, como o professor diz, fazia parte, né, do tratamento, além dos banhos, esses passeios ao ar livre faziam, né, um complemento à parte do tratamento. Então, aqui uma outra imagem de Poços. Uma outra imagem. O hotel, né, destacado. As termas. E atualmente as termas, ela foi toda restaurada, né, pelo Estado, e ela está em pleno funcionamento. Ela tem todos os banhos, todos os tipos de tratamento que estão funcionando. No caso de Caldas da Rainha, nesse momento eles estão passando por uma reforma, né, na área, nas salas de banho. Então, nesse momento, eles estão trabalhando com alguns tratamentos das vias respiratórias, alguns tipos de tratamento específico, mas os banhos não estão ocorrendo. Esperamos que para esse ano volte a funcionar. A ideia é que seja maio, né? Quando diz Estado, diz o Estado Central ou o Estado de Minas Gerais? O Estado de Minas Gerais, né? No caso de Estado de Minas Gerais, que tem o controle, né, das termas, no caso de Poços. Aqui uma outra imagem. Aqui no interior tem esse grande átrio com esse vitral. O hotel. No interior do hotel também tem uma piscina com água termal, também tem salas para banhos, né, com banheiras para esses tratamentos também, para os hóspedes poderem usufruir também, além das termas. Aqui é o Palace Cassino, que tem uns salões e tem... Não funciona, né, como um cassino, porque o jogo no Brasil foi proibido desde 1947, e então tem os edifícios, o edifício hoje é utilizado para eventos, tem um teatro que foi recentemente todo recuperado também, então ele tem funcionamento para eventos diversos, mas não funciona como cassino mesmo. Aqui é o interior, né, do Palace. Foram totalmente recuperados. E aqui é o caso, né, de Caldas da Rainha, que a gente tem o largo, onde tem o hospital e o balneário novo, e o parque, né, Dom Carlos I. Aqui uma vista, né, com esse recorte, né, do parque, que é bem grande, ainda tem a mata também, que faz parte dessa zona verde de Caldas da Rainha. Como se vê, ambas as cidades têm no seu núcleo central uma área extensa de verde, de vegetação, que envolve os edifícios induzidos pelo termalismo. Não é? Aqui, no caso, né, a gente tem o edifício, né, principal do Hospital Termal, da Dona Rainha Leonor. Uma particularidade também, uma curiosidade muito interessante que eu fiquei encantada, né, quando conheci, que em anexo ao edifício do Hospital Termal tem uma pequena capela, que é a Nossa Senhora do Popolo, que ela tem uma particularidade, que ela tem umas portas que dão acesso
entre o hospital e a igrejinha, e aí que dá acesso pelas enfermarias. Então, quando as pessoas estavam deitadas, né, repousando, fazendo o tratamento, tinha a possibilidade de também ouvir, né, o sermão ou a missa deitado na cama. Então, eles falam que, além do tratamento físico, tinha o tratamento do espírito, né? Então, acho que é uma particularidade aí também de Caldas da Rainha muito interessante. Mas esses doentes eram os doentes entrevados, ou seja, havia uma enfermaria, portanto, contígua à igreja, que tinha essa ligação direta, já não tem, essa ligação direta para a igreja. É uma pequenina igreja, como a professora Luciana disse, mas é uma peça fundamental do tardogótico e do início do Renascimento. E é monumento nacional desde 1910, portanto é um edifício, aliás, é o único edifício existente desde a fundação desta antiga vila e cidade desde 1927, porque o Hospital Termal foi reconstruído no século XVIII. A Igreja de Nossa Senhora do Popo é, efetivamente, o edifício mais antigo desta cidade, para além de ter uma importância na história da arte muito, muito relevante. Então, aqui depois a gente tem a mata, né, que é uma parte de área verde ainda maior junto do hospital também, o Balneário Novo, que é um edifício que foi construído posteriormente para agregar mais funções, mais atividades, né, junto do hospital. Depois a gente tem aqui o céu de vidro, que eles chamam, que é uma passagem que faz um eixo de ligação entre o hospital e o Parque Dom Carlos I, o parque em si, e os pavilhões do parque, que são umas edificações, né, emblemáticas. Quando a gente fala em Caldas da Rainha, a gente já associa logo também esses pavilhões que foram construídos, mas não foram finalizados. No momento eles estão abandonados, mas com uma proposta de projeto que pretende ser transformado em hotel, para fazer, né, parte desse conjunto termal também. Aqui um outro ângulo, né, dessa parte desse núcleo termal. Então, aqui uma visão, né, do hospital, aqui à esquerda e à direita o Balneário Novo. Aqui uma foto mais atual do hospital. O Balneário Novo, ao fundo ali os pavilhões do parque. Aqui a buvette, né, que faz parte do interior do hospital. A piscina da Rainha, porque nós temos dentro do Hospital Termal, tem um núcleo primitivo, né, do que foi, né, inicialmente feito pela Rainha. Então tem essa piscina, tem duas piscinas, uma delas para as mulheres e uma para os homens, e depois tem um tanque de inalação, que também é um espaço que você circula e vai inalando, né? Na rua é muito interessante, assim, porque lá de fora, lá no lago, você já sente o cheiro da água termal, da água sulfurosa, do enxofre, né? Que você já sente lá de fora o cheiro da água termal. E então tem esse núcleo primitivo e depois tem os acréscimos, né, que foram feitos, depois um pavimento a mais. O edifício que a gente vê hoje, ele já foi, né, alterado daquilo que era o original construído. Aqui é esse céu de vidro, que é essa ligação, esse eixo de ligação entre o hospital e o Parque Dom Carlos I. E aí você passa por ele e chega até, né, o parque, que tem uma série de edificações, de museu, de barcos, tem um restaurante, já teve, né, outros edificações que faziam parte também dessa ambiência, que alguns também foram demolidos, né, professor?
E é isso, assim, espero que tenha conseguido contar um pouquinho, né, do que está sendo essa minha trajetória aqui, esse meu trabalho, né. Eu tenho a agradecer à Universidade Aberta, né, por esse espaço, por ter me recebido aqui. Sem vocês eu não teria condição de estar aqui, né, em Portugal. A minha universidade também, que é a PUC de Campinas, né, que também é muito importante, né, para o meu trabalho. A CAPES, que é o órgão que me concedeu a bolsa para poder ficar aqui durante esse tempo. E quero agradecer também ao professor Jorge, né, por todo o apoio que ele me deu aqui durante esses meses que eu estive, né. Agora, em fevereiro, eu já vou embora, né, vou retomar o meu trabalho e a minha pesquisa, né, finalizar a pesquisa até o início. A ideia é que eu faça a defesa da tese em fevereiro de 2023. Então, esse ano vai ser toda, né, finalizar aí a tese e complementar todos a pesquisa que eu fiz aqui nesse período que eu estive, né. Quero agradecer a minha orientadora também, que está aqui presente virtualmente, né, a doutora Renata Baez Pereira, e a toda a minha família, aos meus amigos. Muito obrigada. Agradeço esta conferência, agradeço a ambos, a professora Jorge Montelinho, a professora Luciana. Vamos então dar início ao período do debate. Estão todos convidados a intervir. Quem está aqui na sala, quem também está no Zoom, pode intervir de viva voz ou levantar a mão, como entender. Eu creio que 10 a 15 minutos para o debate. O ideal seria 10, mas nós temos até 15 minutos para o debate. Portanto, a palavra é vossa. Obrigada. Boa tarde a todos. Parabéns à Luciana, parabéns ao professor Jorge. Não tive a oportunidade de ouvir de início a intervenção do professor Jorge, que tive noutra reunião, mas queria fazer uma questão genérica à Luciana. Primeiro, ser o complexo que foi fundado no Brasil, se os elementos que referiu, portanto, o hotel casino e o edifício termal, se foram todos construídos no mesmo período ou se faziam parte de um projeto global e foram construídos em períodos distintos, ou se são 3 elementos completamente independentes. Depois, se para o edifício termal, que tem uma configuração muito interessante, uma configuração arquitetónica, se pensa em investigar ou se já investigou a questão do modelo, que modelo ele terá seguido, se é que seguiu algum modelo, nomeadamente a partir da visita ou da influência de outros edifícios termais na Europa, que pelos vistos foi uma preocupação, quer de médicos, quer de pessoas ligadas à instituição que vieram à Europa ver outros locais, se procurariam um modelo ou se procurariam uma questão mais institucional de como é que funcionaria o hospital termal e se teve alguma implicação prática naquilo que acabou por ser construído no Brasil. E, portanto, o seu estudo foca-se, obviamente, na questão urbanística que nos referiu, mas se irá também tratar esta questão arquitetónica do modelo arquitetónico do edifício assistencial / de saúde. Obrigada. Então, essa configuração que existe lá hoje, anteriormente ela teve outros edifícios que foram construídos nesse mesmo local, com formas diferentes, mas foram totalmente demolidos e construídos essa configuração que tem hoje. E foi mais ou menos entre 1925 e 1930 que esses edifícios, né, foram concebidos e foram finalizados nos anos 1930, 31, já estavam todos a funcionar. Então, na época, o Parque José Afonso Junqueira, que é esse complexo onde esses edifícios estão inseridos, eles foram concebidos pelos profissionais
né, Poços também tem essa particularidade que eles foram contratados, os profissionais, os melhores profissionais que tinham no Brasil, era um arquiteto que chama Eduardo Pederneiras, que foi o responsável por esses projetos, o Reinaldo, os irmãos Dieberger, que é o Reinaldo, e agora eu esqueci o nome do outro, que foi responsável pelo paisagismo. Nós temos também em Poços o Saturnino de Brito, o engenheiro Saturnino de Brito, que foi muito importante no Brasil, foi um engenheiro que trabalhou em mais de 50 cidades pelo Brasil, fazendo retificações e embelezamento das cidades, que era um dos precursores, né, dessas questões urbanísticas ligadas a saneamento, a redes de esgoto, de águas, tratamento de águas, tudo. E ele também, o projeto de retificação dos ribeirões que cortam a cidade foram feitos por ele. Então, a gente tinha uma série de profissionais, que eram os melhores profissionais que atuavam na época no Brasil, que atuaram nesse projeto que eles chamam de grandes obras, né, em Poços de Caldas. Em relação à forma, exatamente, das termas, eu não sei exatamente se era um modelo especificamente que foi copiado, sei lá, foi entendido para ser aplicado lá. O que se fala é que muito da inspiração para esses projetos de Poços, para essa implantação, foi muito inspirado em Vichy, na França. Então, foi uma das cidades que eles mais utilizaram como referência para poder criar o modelo que foi feito em Poços de Caldas. Eu vou ver no bate-papo se há comentários. Eu gostaria só de acrescentar que nesse período do primeiro quartel do século XX foi quando se construíram a maior parte das estâncias termais no Brasil. Portanto, houve ali um período de fomento, precisamente, do termalismo, enfim, com a sua componente urbanística e arquitetónica, em que Poços de Caldas se inclui. Mas é uma pista de investigação que pode ser vertida nesta tese, precisamente comparar os edifícios da época de Vichy, por exemplo, já que há esta suposição, com o edifício de Poços de Caldas. Naturalmente, o grande átrio, que era muito utilizado também na arquitetura francesa, com esta tipologia, e a separação de alas. Portanto, é um modelo que vem do século XIX e provavelmente, ou muito provavelmente, foi aplicado em Poços de Caldas, aliás. Depois a forma como os edifícios, não é, a planta, divergem. Mesmo aqui em Portugal havia edifícios longitudinais e edifícios mais concêntricos. Portanto, a arquitetura termal respondia às exigências terapêuticas através da sua função e forma, mas essa forma teve nuances. Mas esta relação, sobretudo com França e Poços de Caldas, em termos das inspirações, pode ser naturalmente vertida e explorada aqui na tese do ponto de vista arquitetónico, porque de facto o que foi aqui explanado era sobretudo do ponto de vista urbanístico, não é? Uma outra particularidade também interessante é que por existir esse acordo de geminação, né, entre as instâncias, Caldas da Rainha pertence à ETA, né, que é uma instituição, uma associação do circuito, né, da rota das cidades termais históricas e europeias, e aí Poços, a partir desse acordo de geminação, agora recentemente, vai integrar aí essa rota europeia. Então, vai ser a única cidade fora da Europa a integrar essa rota de cidades históricas termais. Então, agora, recentemente, né, a gente teve essa finalização aí desse processo, que já vinha desde 2017, e agora
foi, né, formalizado esse acordo. Então, Poços vai entrar para essa rede de estandes, vai ser a única, né, fora da Europa e única no Brasil a participar, né, desse circuito europeu de cidades termais. Graças aí aos feitos do professor. Não havendo questões, então, vamos encerrar a sessão. Muito obrigada pela vossa presença. Muitos parabéns pela conferência. Muito sucesso, Luciana. Que corra tudo bem, vai correr certamente. No decorrer deste processo de investigação e agora já de redação da tese de doutoramento, e esperamos notícias suas também no futuro e esperamos poder vir a acolher novamente em futuras iniciativas a si e naturalmente ao professor Jorge Mancorrinha, que estará sempre mais perto de nós fisicamente, pelo menos. Muito boa tarde a todos e até à próxima.